Temos estudado esse livro, o livro de 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E para mim, domingo passado à noite, foi um momento muito especial na minha vida. Quando eu vi tanta gente vindo aqui à frente para receber a imposição das mãos de pastores, diáconos, líderes desta igreja, e foram enviados para a obra de Deus nessa terra. Todos nós fomos chamados e Deus estava nos enviando, e foi muito gostoso ver aquele exército dizendo: eu quero ser enviado, eu quero ser colocado na brecha. Durante a semana eu recebi um e-mail de uma senhora que chegou no seu bloco de apartamentos, olhou para aquele bloco de apartamentos e mais ou menos 800 pessoas vivem naquele conjunto de apartamentos. E ela falou: Senhor, como é que eu vou fazer? O Senhor me enviou aqui como missionária para esse lugar, e agora? Como é que vai ser? Não é? O Senhor tocou o meu coração, o Senhor mostrou que aqui é o lugar do meu trabalho, e agora? Como é que vai ser? E ela dormiu com esse sentimento no coração. Quando foi 3 horas da manhã, Deus a despertou com uma ideia. E ela então começou a pensar naquela ideia de como alcançar todas aquelas pessoas, e começou a orar por aquela ideia, e escreveu um e-mail para mim no meio da madrugada, contando a sua ideia, dizendo: e aí, pastor, posso fazer isso? Eu quero dizer para você que Deus é bom, e Ele não somente nos dá ideias, e como nós aprendemos hoje pela manhã, Ele derrama a sua graça, e a graça é a manifestação daquilo que nós não merecemos, é o poder de Deus sobre a nossa vida, é a misericórdia do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma revolução naquele conjunto de apartamentos, porque Deus está derramando graça sobre aquela mulher, e vai derramar graça sobre a tua vida também. Mas nesse trecho, Paulo agora começa a ensinar esses obreiros, essas pessoas que entenderam os privilégios, salvação, vocação e graça, a desenvolverem uma agenda de oração. Às vezes nós não entendemos o poder e o valor da oração. E Paulo, ele vai ensinar agora aqueles irmãos da igreja de Tessalônica a construir uma agenda de oração, a colocar alguns motivos pelos quais estarão orando com frequência, a repetir na presença de Deus, através da sua oração e da sua intercessão, aqueles motivos que Paulo vai colocar aqui para a gente nesse texto. Eu não sei quantos de vocês têm uma agenda de oração, quantos de verdade têm uma agenda onde escrevem os seus pontos de oração, anotam o que Deus respondeu. Quantos têm esse costume? Alguns, que bênção. Eu queria desafiar você a aprender com Paulo a fazer uma agenda de oração. Você vai ficar surpreso como Deus ouve e responde às nossas orações. E quando a gente olha lá, a gente diz: puxa vida, Deus, eu pedi isso para o Senhor. Eu tenho o costume de fazer, e é muito gostoso folhear a agenda velha, e a gente vê o que a gente conversou, o que Deus falou no meu coração aquele dia, que texto da Bíblia Ele me mostrou, e aí eu vou trabalhando dizendo: Senhor, o Senhor prometeu isso, e olha, aconteceu, eu mesmo não lembrava, como o Senhor é bom. E Paulo agora vai colocar para a gente alguns motivos permanentes de oração, algumas coisas que devem fazer parte da nossa agenda de oração. Ele divide esse ensino em 3 partes. Ele primeiro pede oração por ele, depois ele expressa uma convicção de fé, ele diz: olha, eu estou pedindo isso porque eu creio nestas coisas, e depois ele ora por esses irmãos ali de Tessalônica. Mas quando a gente olha para esses 3 movimentos da oração, ou melhor, desse texto, a gente descobre que Paulo está falando sobre algumas bênçãos que nós devemos pedir constantemente ao Senhor, e que não podem sair fora da nossa agenda de oração. Que bênçãos são estas? A primeira coisa que a gente precisa aprender, que é bênção para a nossa vida, é o
poder que a oração tem para a expansão do reino. O poder que a oração tem para que o reino de Deus se expanda nessa terra. Versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. O velho apóstolo, cheio do Espírito Santo e calejado na experiência missionária, ele sabia que havia e que há uma conexão maravilhosa entre oração e expansão do reino de Deus na terra. Oração e conversão. Há uma conexão tremenda. E é por isso que ele pede às suas ovelhas que orem por ele e pelo seu ministério, para que eles estejam sempre orando a favor daquele apóstolo, para que a palavra de Deus que ele está levando àqueles lugares em que ela nunca havia chegado, se propague rapidamente, e que na medida em que ela está sendo pregada, as pessoas possam dar a ela, a palavra de Deus, a honra devida. E a honra devida é fé. É que a palavra de Deus propagada suscite fé no coração das pessoas. É isso que Paulo está falando. E a gente começa a olhar para isso e fica perguntando, mas como é que funciona essa conexão entre oração e salvação? De que jeito isso acontece? A palavra de Deus, desde Gênesis até o Apocalipse, vai nos mostrar que há uma conexão tremenda entre a oração que você faz a favor de alguém, a oração que você faz a favor dos pregadores, a oração que você faz a favor do seu vizinho, a oração que você faz a favor do seu marido que ainda não se converteu, da sua esposa que ainda não se converteu, do seu filho que talvez esteja vivendo uma dificuldade para entender a fé. Há uma conexão tremenda entre essa oração que você está fazendo e aquilo que vai acontecer em termos de conversão e transformação na vida dessas pessoas. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente vai ver vários exemplos disso. Primeiro dos exemplos que me vem à mente é aquele que está no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, Deus fala para Abraão: Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma. Eu vou destruir a cidade de Sodoma. Sabe, o pecado dessa cidade, a violência dessa cidade, a falta de justiça nessa cidade, a promiscuidade dessa cidade, ela já encheu as medidas da minha paciência e da minha misericórdia. Eu vou destruir a cidade de Sodoma. E Abraão lembrou que morava na cidade de Sodoma o seu sobrinho Ló. Lembra? Está lá na Bíblia, no livro de Gênesis. E ele começa a barganhar com Deus. E ele diz assim: Deus, se tiver 100 justos nessa cidade, o Senhor poupa a cidade da destruição. E Deus diz: tá bom, se tiver 100 justos, eu vou poupar. E ele vai barganhando, e ele não consegue mais barganhar, porque não havia nenhum justo naquela cidade, nem o sobrinho dele. E não tinha jeito. Mas ele continuou orando e pedindo misericórdia de Deus. E sabe o que é que Deus fez? A palavra de Deus nos conta a história, está lá no livro de Gênesis. A Bíblia nos diz que Deus mandou os seus anjos à casa do sobrinho de Abraão, para arrancá-lo à força daquela casa, antes que a cidade fosse destruída. Há uma conexão tremenda entre oração e salvação. Quando nós oramos, os anjos do Senhor entram em ação para socorro, livramento e expansão do reino de Deus. Eu não estou vendo nada aqui, mas eu sei que quando a gente está orando e falando com o Todo-Poderoso, Deus está ouvindo
E ele começa a dizer aos exércitos celestiais dos seus anjos: vai para lá, vem para cá. E eles começam a fazer coisas que eu não estou vendo, mas são ações do Todo-Poderoso para responder essa oração a favor das pessoas que nós amamos, das pessoas por quem estamos orando. E é por isso que na agenda de oração, orar pela salvação e pela expansão do reino é alguma coisa que não pode fugir, não pode sair da nossa agenda. Eu não tenho dúvidas que foram as orações dos crentes, especialmente desta igreja, que nos permitiram ouvir o testemunho de duas pessoas que foram evangelizadas pela nossa missionária Silvia, quando estava indo para a Turquia e quando esteve na Turquia. Nós estávamos orando por ela, ela estava em preparo na Inglaterra, em preparo para trabalhar com os muçulmanos, conhecendo a cultura, aprendendo a língua inglesa e também evangelizando nas mesquitas. E um dia ela vai a uma mesquita, e ela vai para a ala das mulheres, e ali naquele momento das orações, ela começa a compartilhar com uma mulher a respeito de Jesus, como Senhor e Salvador, e aquela mulher escuta toda aquela mensagem até o fim, e quando chega no final ela diz assim: sabe por quê eu ouvi você falando de Jesus até agora, aqui na mesquita? Porque essa noite eu tive um sonho, e esse Jesus que você está me falando, me apareceu no sonho, e me disse que eu viesse à mesquita, porque aqui nessa mesquita alguém ia me ensinar alguma coisa a respeito dele, e eu estava aqui aguardando, e você chegou para compartilhar essas coisas. Meus irmãos, eu tenho certeza que as orações do povo de Deus a favor daquele trabalho, daquela obra missionária, daquela menina, daquela moça, fizeram com que o Senhor mexesse nas estruturas. E alguma coisa aconteceu no meio daquela noite, e ela sonhou assim: Deus ouve as nossas orações e faz o céu se movimentar a favor daquilo que estamos orando, que concorda com a vontade de Deus, e Ele então está ali atendendo e derramando graça. Eu também não tenho dúvida que aquilo que ouvi na casa dessa missionária lá na Turquia, num grupo de célula reunido na casa dela, eu não tenho dúvida que foi fruto da intercessão, da oração de muita gente. Uma jovem turca, ela estava lá frequentando aquela célula já há algum tempo, e ela mesma testemunhou isso para a gente, que naquela célula, ela estava indo àquela célula, não porque ela quisesse conhecer a respeito de Jesus, mas porque a Turquia está se preparando para entrar no mercado comum europeu, na União Europeia, e ela queria entender como é que pensavam as pessoas que não eram muçulmanas, porque afinal de contas, ela só havia vivido naquele contexto. Então ela foi àquela reunião dos cristãos, e começou a frequentar. E ela ouviu muitas coisas. E um dia essa moça que trabalhava numa multinacional, e tem um cargo nessa multinacional de importância, ela perdeu uma série de documentos da sua empresa. E ela então ficou desesperada, porque esses documentos são importantíssimos. Ela saiu indo a todos os lugares tentando achar aqueles documentos. E ela não conseguia achar, e no meio daquela jornada toda ela fez uma oração. Ela disse assim: Jesus, se o Senhor é tudo isso que aquelas pessoas falaram, e se o Senhor pode fazer tudo quanto eles têm me ensinado, então me ajuda a achar esses papéis, eu vou crer no Senhor. Ela já estava desanimada, entrou num shopping, ela já tinha passado por aquele lugar, e quando ela entrou no shopping, uma pessoa a chamou pelo nome. Ela olhou para a pessoa, não conhecia a pessoa, disse: pois não, você é fulana? Sou. O senhor me conhece? Não, não conheço. Então por que o senhor me chamou pelo nome? Porque eu achei que você tinha esse nome. Estranho. Ele perguntou: você perdeu esse envelope?
Eu disse: perdi, é meu. E como é que o senhor sabe que eu perdi? O senhor me viu perdendo? Não. Então por que o senhor achava que era meu? Porque eu achei que era seu. Eu vi você passar e achei que esse envelope era seu. E ela ficou pensando naquilo, agradeceu, pegou o envelope, começou a olhar dentro para ver se tinha o nome dela em algum lugar, não tinha. Começou a ver se tinha alguma coisa que pudesse identificá-la, não existia. E de repente ela lembrou daquela oração. E eu ouvi esse testemunho ali na sala da casa da Silvia, quando aquela moça disse: vocês podem achar estranho o que eu estou falando, mas para mim, Jesus mandou um anjo dele, naquela hora, para me entregar aquele envelope. Eu não sei se foi anjo ou não foi anjo, uma coisa eu sei: Deus ouviu as orações de todos nós que temos orado, para que a palavra de Deus frutifique. E sabe o que acontece? Na medida em que nós estamos orando, Deus vai confirmando a mensagem que está sendo pregada, através das manifestações do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, que vão autenticando, dizendo: é verdade, pode crer. Por isso, não tire da sua agenda a oração. E esse eu posso ser um pouquinho assim, egoísta, ora por mim também, tá? É que Deus me dê graça para pregar, para ensinar as pessoas a palavra de Deus. Mas ore pelas pessoas que vão ouvir, ore pelas pessoas para quem você, ministro de Deus, que nós impusemos as mãos a semana passada, vai anunciar a palavra de Deus. Deus vai à sua frente. Por isso, não tira da tua agenda a intercessão pela salvação de pessoas. Há um ensino profundo na palavra de Deus, para a gente poder entender o poder desta oração para a salvação de pessoas e nações. A Bíblia nos ensina que o que impede que as pessoas creiam na mensagem do Evangelho é uma cegueira espiritual. Olha só o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. A Bíblia diz assim: mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus deste século, Deus com letra minúscula, deste século, desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe por que as pessoas não conseguem entender a mensagem do Evangelho e não conseguem guardar essa mensagem no seu coração? É porque o inimigo, Satanás, está trabalhando processos de cegueira espiritual. E essa cegueira acontece ou através de ferramentas espirituais que ele usa, ou através de ferramentas culturais e sociais. O Deus deste século, desta era, deste mundo, ele vai trabalhando para fechar os nossos olhos, para que nós não creiamos na verdade de Deus. E sabe como é que ele trabalha? Ele vai trabalhando quebrando dores. Então, cada vez que você liga a sua televisão e você está assistindo uma série de coisas, você está sendo bombardeado. E não somente você, mas toda a sociedade que está vendo aquilo, você está sendo bombardeado por uma série de filosofias deste mundo, jeito de pensar desta era, e que faz com que as pessoas não entendam a mensagem do Evangelho. E à medida que a gente está sendo bombardeado com isso, a gente não consegue crer que existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. E se tudo é relativo, então Deus não é absoluto. E eu não posso crer em Deus. E a gente vai vendo tudo isso. A família é bom. Mas sabe de uma coisa? Talvez não seja tão bom assim. A educação dos nossos filhos pode ser assim, mas também pode ser diferente. E de repente, não existe valor. Não existe fé. E muitos vão perdendo a esperança. E sabe o que é que sobra? Um desejo
de experimentar tudo que seja eletrizante, excitante e gostoso ao mesmo tempo, porque eu não tenho esperança, eu não tenho visão de futuro, tudo é relativo, não sobrou nada. E aí quando você prega uma palavra que fala de você entregar a tua vida a Jesus, que você tem que deixar Jesus ser o Senhor da tua vida, que você vai viver segundo as normas da palavra de Deus, que você vai ser um marido conforme a palavra de Deus ensina, uma esposa conforme a palavra de Deus ensina, um pai conforme a palavra de Deus ensina, um filho conforme a palavra de Deus ensina. As pessoas dizem, isso não funciona mais. Não dá para mim acreditar que funcione desse jeito. O Deus deste século cegou o entendimento para que não creiam, usando ferramentas da cultura. Aquele livro Totem da Paz, não sei quantos já leram, fala de um missionário que foi para uma região de Oceania e começou a pregar o Evangelho. E toda vez que ele falava a respeito de Jesus e contava as histórias de Jesus, acontecia uma coisa incrível. Sabe quem era o personagem mais amado por aquelas tribos ali? Era Judas. E eles diziam, conta a história de Judas de novo. Esse Judas é jóia, é bom demais. Como ele conseguiu enganar todo mundo? Porque naquela cultura, o Deus desse século tinha feito as pessoas acharem que o maior valor da vida era a capacidade que a gente tinha de enganar os outros. Pode parecer uma loucura, mas toda vez que eles anunciavam a mensagem do Evangelho, não havia lugar para Jesus no coração deles, porque eles não conseguiam ver como Jesus podia abençoar a vida deles. Até que um dia, Deus mostrou para aquele missionário, e eu não tenho dúvida que foi a oração de muita gente, que abriu os olhos daquele missionário e abriu os olhos daqueles selvagens que não conheciam a palavra de Deus ainda, que viviam de uma maneira isolada do mundo. Deus mostrou para aquele homem como é que eles podiam acreditar um no outro. E quando uma aldeia queria fazer um tratado de paz com outra aldeia, a única maneira que eles acreditavam que seria verdade, porque a mentira era a prática normal, era quando o chefe da aldeia pegava um dos seus filhos e entregava para o chefe da outra aldeia, para que a partir daquele dia, aquela criança fosse educada e cuidada por aquela família. E ele recebia na sua casa aquela criança, uma criança que era filha da outra tribo, para ser cuidado, guardado e protegido e amado como seu próprio filho. E aquela criança que era trocada entre os líderes, se chamava criança da paz. E aí um dia Deus abriu os olhos daquele missionário, abriu os olhos daquele povo para entender que Jesus era o Filho do Deus vivo, a criança nascida que era paz, perdão e salvação, e que eles podiam crer, e eles começaram a se converter, e a cegueira espiritual caiu. Quando a gente está orando, queridos, nós estamos pedindo que a cegueira espiritual que está indo, que as pessoas entendam, e que entendam a mensagem, mas mais do que entender a mensagem, sintam a necessidade que tem da graça de Deus, que esta cegueira espiritual se desfaça. Por isso, a gente tem que continuar orando. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Sabe por que algumas pessoas não conseguem crer? Porque estão de tal maneira envolvidos por esse sistema, por essa cegueira, que a Bíblia diz que eles estão, sem saber, seguindo a Satanás e servindo a Satanás. É o que está aí na Bíblia.
Mas quando a gente começa a orar, sabe o que acontece? Deus vai arrancando a cegueira. Deus vai arrancando a cegueira. E ele começa a perceber que isso aqui que parecia ser tão especial, não é tão especial. Está embrulhado para presente, mas tem gosto de desgraça. E eu começo a entender que eu preciso de algo maior, que eu preciso de uma esperança que transcenda simplesmente viver algo eletrizante nesse momento. Deus vai abrindo a nossa visão para essas coisas, e aí a palavra do Senhor vai trabalhando. Outra maneira que o inimigo cega o nosso entendimento é que ele vai de tal maneira fazendo com que a iniquidade cresça, que a gente endurece o coração para tudo e para todos. A palavra iniquidade é uma palavra que significa que a gente perdeu a vergonha do pecado. É interessante como acontece na nossa vida, não é? O pecado, ele vem e a gente esconde, porque a gente tem vergonha do pecado. Mas quando a iniquidade vai tomando conta do nosso coração e a gente vai endurecendo a nossa alma, a gente perde a vergonha do pecado. E a gente escancara o pecado. E o nosso pecado escandaliza todo mundo que está à nossa volta. E eu me acho a pessoa mais inteligente, capaz, desenvolvida, porque sei aceitar a iniquidade. Isso acontece no coração da gente, mas isso acontece também dentro da nossa casa. Quando a iniquidade vai crescendo e a gente para de enxergar os problemas, e de se interessar pelas pessoas, e de cuidar das pessoas. A iniquidade vai crescendo, e a gente vai endurecendo o coração. E a gente vai endurecendo o coração. Mas quando nós oramos, alguma coisa de Deus começa a acontecer. Algo do poder de Deus, que eu não sei explicar, começa a ocorrer. E aquilo que parecia ser impossível, toma forma na realidade. E as pessoas começam a enxergar a verdadeira realidade, tanto interior quanto na sua vida exterior. E o mover de Deus se manifesta, e as pessoas ficam livres desta cegueira espiritual. E toda vez que você ora pela expansão do reino, pelos missionários, pelos líderes espirituais, pela salvação das nações, ou por pessoas que precisam de Jesus, você participa do mover do Senhor naquelas vidas e naqueles lugares. A nuvem escura da cegueira espiritual começa a se dissipar. Hoje, o Senhor lhe mostra uma bênção que você não pode deixar de experimentar, e uma bênção que você tem que exercitar, trazer para a sua vida, todos os dias. Ore pela salvação das pessoas. Ore pela salvação das pessoas. Pega uma agenda e começa a colocar o nome das pessoas. E todo dia quando você for orar, você começa a orar por aquelas pessoas. Ah, mas como é que eu oro? Querido, ora, Senhor, estou falando de novo com o Senhor. Eu estou orando por fulano. Tira, Senhor, a cegueira. Mexe nesse coração, dá mais uma oportunidade, manda o teu anjo, faz alguma coisa, Deus. Eu nem sei como, mas eu quero participar dessa tua obra. Queridos, você vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo. Você vai ver pessoas sendo tocadas pela graça de Deus. Eu creio nisso. Agora, sabe o que acontece? Satanás sabe do poder que tem a sua oração. Então, a primeira grande batalha que você vai enfrentar é a batalha para orar.
Você vai fazer a agenda e vai deixar ela ficar empoeirada em cima da mesa. E você marca a data da oração e vai ser uma vergonha para você. Você vai abrir e vai dizer, tudo isso. Porque se o povo de Deus começar a orar, coisas de Deus vão acontecer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, confessar os seus pecados, eu os ouvirei desde o céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está falando de coisas que vão além da minha casa, da minha família, do meu prédio, vale para a minha cidade, vale para a minha nação. Eu creio nisso, você crê? Então coloca na tua agenda a oração e não esquece de mim. Põe lá o meu nome, Pastor Pascoal. Eu não tenho dúvida, queridos, que o ministério de intercessão dessa igreja é parceiro na minha vida das coisas que Deus tem feito. E quando a gente compartilha o que Deus tem feito, as pessoas não acreditam. Não acreditam. E quando eles perguntam como, eu digo, eu sei que tem gente lá na minha igreja orando por mim. Eu estava lá em Lima e compartilhei com um missionário do que Deus tinha feito algumas semanas atrás, lá na Espanha, quando nós pregamos ali naquela cidade de Saragoça. E quando eu disse para ele que eu tinha feito um apelo e que pessoas tinham vindo à frente na cidade de Saragoça, recebendo Jesus, confessando os seus pecados, aquele missionário começou a chorar e disse, eu não creio. Eu conheço tantos missionários amigos meus que estão lá há tanto tempo e nunca viram isso. Eu disse, eu creio e vivi. Mas eu quero dizer para você que tem um povo orando por mim, toda vez que estou viajando e pregando a mensagem do Evangelho. E eu não tenho dúvida que Deus tem ouvido a oração desse povo e por isso essas coisas têm acontecido. Vocês são nossos parceiros nessas coisas. Eu não tenho dúvida que as coisas que acontecem aqui dentro desse templo, que você é testemunha junto comigo, de gente se convertendo, gente sendo transformada, é fruto da intercessão desse povo de Deus que está orando. E coisas de Deus continuam a acontecer. E vou dizer mais, vai acontecer muito mais, porque Deus é infinito. E Ele tem mais para fazer na minha vida e na tua vida. Por isso, na sua agenda de oração, não esqueça de orar pela conversão das pessoas. Não esqueça de orar pela salvação. O segundo motivo de oração, que não pode sair da sua agenda, você precisa conhecer isso. O poder da oração nos livramentos. Olha só o que Paulo diz. Orem também, para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Paulo tinha uma segunda convicção. Ele cria que através da oração, ele poderia ser liberto da opressão que o inimigo infligiria sobre ele, de pessoas. Ele tinha plena consciência de que a fé não era de todos, ou seja, nem todas as pessoas estavam servindo a Deus, mas algumas pessoas serviam a si próprias e outras serviam a Satanás. Muitas vezes, a batalha espiritual toma forma concreta na vida das pessoas no meio de um contexto social. Eu estava participando de uma consulta de missões e tinha um jovem pastor que trabalha na cidade do Rio de Janeiro, em cima de um morro, um dos morros mais complicados em termos de tráfico e de bandidagem. E ele estava ali naquele morro plantando uma igreja. E quando a gente começou a falar sobre a questão missionária e tal, chegou um determinado momento que aquele jovem disse assim, pastor, eu tenho que dizer uma coisa para os irmãos que talvez seja muito forte, muito estranha.
Mas eu quero dizer para você que eu fiquei muito feliz quando uma pessoa morreu. É estranho a gente ouvir isso, né? Fiquei muito feliz quando uma pessoa morreu. E aí ele começou a falar do que acontecia naquele morro. Naquele morro tinha um chefe do tráfico que era dono do morro. Não somente dono das coisas que aconteciam dentro do morro, mas era dono das pessoas que viviam dentro do morro. Era uma pessoa muito má e que usava violência para manter a sua tirania. E ele começou a dizer o que aquele homem fazia. E ele disse assim: sabe, pastor, aquele homem não tem escrúpulos. Ele olhava para qualquer mulher que vivia naquele morro e dizia: eu quero dormir com ela essa noite. Não importava se ela era casada, se ela era solteira. E aí os seus soldados do tráfico iam à casa daquela pessoa, arrancavam aquela mulher, o marido ficava chorando, o pai ficava chorando e levava aquela mulher para dormir aquela noite com ele. No dia seguinte devolvia. E ele me disse assim: sabe, pastor, várias vezes ele mandava pegar crianças de 9 anos, de 10 anos, 11 anos, de dentro da casa das pessoas. E quem tentasse fazer qualquer coisa, sumariamente era assassinado, na frente da pessoa amada. Todos tremiam quando esse homem passava. E aí ele me disse uma coisa estranha. Nós começamos a orar, pedindo que Deus mandasse algum tipo de livramento. Porque a gente subia aquele morro, e eu tenho que confessar para o Senhor, que cada vez que eu subia aquele morro com a minha esposa e a minha filhinha pequena para pregar o Evangelho, eu temia que ele olhasse para a nossa casa, que ele olhasse para a nossa igreja e dissesse: hoje é essa. E eu não sabia o que ia fazer. E sabe, pastor, eu creio que Deus ouviu a minha oração, porque aquele homem morreu, e eu fiquei muito feliz. E eu quero dizer que o morro inteiro fez uma festa quando aquele homem morreu. Houve uma guerra de gangues, e ele foi assassinado. Mas eu entendo que Deus mandou livramento para nós. Eu não sei como você pode ouvir estas coisas. Eu confesso que para mim, a primeira vez que eu ouvi, era chocante. Dizer: nossa, que oração esquisita, né? O que esse homem estava fazendo? Mandando uma praga, mandando uma maldição, o que é isso? Não, querido, sabe o que acontece? Quando a iniquidade cresce, e a gente começa a orar, Deus manda juízo. Eu não tenho dúvida disso. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas coloca exatamente isso, diz assim: Herodes, que nos perseguia, morreu, e diz como ele morreu, e diz claramente que foi intervenção de Deus. Eu não estou dizendo que a gente está orando aqui para que as pessoas morram, porque eu quero ver a salvação das pessoas, mas uma coisa eu sei: quando nós começamos a orar, Deus manda livramento, de uma maneira ou de outra. Ou Ele coloca o seu anjo ao nosso redor acampado, como está nas Escrituras, ou Ele julga uma terra, uma nação, uma cidade, alguém. Um líder evangélico da China foi preso. Essa história é verdade, documentada. E então naquela cadeia ele começou a ser torturado. Mas havia uma multidão de gente orando por ele. E cada vez que ele era torturado, a pessoa que era o torturador ficava doente. Feridas se espalhavam por todo o corpo daquele torturador. De tal maneira que ninguém queria colocar a mão mais naquele homem. E um profundo temor de Deus veio naquela cadeia. Vários daqueles soldados se converteram, e metade daquela cadeia recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Deus manda livramento. Não quer dizer que a gente não vai sofrer, não vai ter problema, ter um tapete vermelho e todas as coisas são maravilhosas, você vai ficar rico. Se alguém pregar isso para você, é mentiroso.
A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas sabe o que a Bíblia também ensina? É que no meio dessas aflições, no meio desses problemas, eu tenho um Senhor que anda ao meu redor, e que derrama a sua graça, e que restaura a minha vida, e que investe graça e livramento. E Paulo tinha tanta convicção disso, que ele disse assim: queridos, orem por mim, para que Deus não somente me dê autoridade para pregar a palavra, mas me livre dos homens maus. Queridos, os homens maus estão aqui hoje. Ninguém está isento que um traficante alicie o seu filho na sua escola. E não importa se a escola é uma escola pública ou uma escola privada, tanto faz. Por isso a Bíblia diz que a gente tem que botar na nossa agenda: Senhor, nos livre dos homens maus. Ninguém está isento de alguém, por alguma razão, até diabólica, tentar destruir a sua casa, a sua família, o vínculo do seu casamento. Querido, dobra o teu joelho e aprende a orar: Senhor, livra-nos dos homens maus. Nós precisamos discernir que nós somos um povo em guerra. Queridos, a Bíblia é muito clara em dizer isso para a gente. A palavra de Deus nos diz que o reino vai ser devolvido ao Pai quando todos os inimigos do reino estiverem debaixo do pé do Senhor Jesus e Ele tiver conquistado tudo aqui nessa terra. Aí Ele vai devolver o reino ao Pai e vai dizer: missão cumprida. Mas enquanto Jesus não voltar, Jesus está em guerra. E nós somos parte do seu exército. E nós precisamos pedir a Deus que dê discernimento espiritual. Eu não estou dizendo para você orar rogando praga para ir para B, não é esse nosso papel não. Mas é dizer: Senhor, nos livra dos homens maus, livra a nossa casa, livra a nossa família, livra os nossos filhos, livra, Senhor, da perseguição, porque perseguição vem. E quando nós oramos, Deus se movimenta e coisas tremendas da graça de Deus acontecem. Agora, se tem alguém interessado que a sua agenda fique empoeirada e que esses motivos permanentes de oração não estejam sendo colocados por você diante de Deus, é o inimigo. Porque ele sabe o que acontece quando o povo de Deus se põe para orar. Por isso eu queria desafiar você a abrir a tua agenda de oração e a começar a colocar algumas coisas como prioridade e orar. Ore pela salvação de pessoas. Coloque o nome dessas pessoas. Coloque com amor e com carinho na presença de Deus. Ore pelo livramento do Senhor. Ore pelo livramento do Senhor. A semana que vem eu vou continuar no domingo de manhã a falar sobre esse texto. E vou falar para você sobre a libertação, orar para que o Senhor nos livre do maligno, dos ataques de Satanás da nossa vida. Domingo de manhã eu vou continuar falando sobre isso. Eu queria convidar você para a gente continuar estudando a palavra de Deus. Mas começa já a tua agenda. Ore pelos pregadores da palavra. Ore pelos pastores, pelos missionários. Não me esqueça lá, bota o meu nome na tua lista. Mas ore por aqueles outros irmãos, tantos que vieram aqui domingo passado à noite e que nós os dedicamos ao Senhor.
Ore, gente. Ore pelos livramentos. Esse movimento é um santo movimento. Aqui vai ter batismo agora. Esse povo está chegando lá para se trocar nessa hora do batismo. E logo depois dessa mensagem eles serão batizados. Orem. E vocês vão ver coisas tremendas de Deus acontecendo. Agora não desista de orar. Persevere na oração. Persevere. Porque Deus quer fazer uma obra muito maior do que você pode imaginar. Vamos ficar de pé, queridos. Eu queria orar com você nesse momento. Quero convidar você para o dia 31. A gente vai fazer uma jornada de oração aqui na igreja, dia 31. Dia 31 é sexta-feira agora, tá? Nós vamos fazer uma jornada de oração aqui na igreja, nos preparando para o Nataleluia. Está longe, mas nós vamos começar os ensaios, a preparação de tudo, e eu queria que você nos ajudasse orando por isso. O ano passado nós tivemos 20.000 pessoas assistindo o Nataleluia, sem contar aquelas que assistiram pela televisão, porque foi transmitido pela TV educativa para todo o estado do Paraná. E nós queremos começar dobrando o nosso joelho para que Deus use esse movimento para a salvação de pessoas. E nessa sexta-feira, nós vamos começar a nossa jornada às 8h30 da noite, e nós vamos assistir um filme juntos, chamado Desafiando Gigantes, que conta a história de como uma escola foi mexida pelo poder de Deus. Depois das 10 às 2 da manhã, nós vamos estar aqui nessa jornada de oração, só orando. Eu queria desafiar você a pelo menos passar 1 hora conosco nessa noite, de 10 ou de 8 até 2 da manhã. Escolhe 1 hora e vem aqui. Se puder ficar todo o tempo, aleluia. Mas vamos dobrar o nosso joelho. Traga os seus motivos de oração, traga o nome das pessoas da sua família. Não é porque esse lugar é poderoso, porque a oração do pastor é poderosa, não pensa nisso não. Você vai trazer porque Jesus vai ouvir a oração e Ele é poderoso e vai responder. Amém? E a gente vai estar junto, orando uns pelos outros. E eu queria que a gente começasse essa jornada. Senhor, salva pessoas e livra-nos dos homens maus. Querido Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz. E eu sei que muitos que estão aqui querem, Senhor, pedir hoje pela salvação de alguém. E eu creio que o Senhor é poderoso para salvar. Por isso, nessa hora eu quero te pedir em nome de Jesus, salva, Senhor, salva. Onde quer que esteja essa pessoa, mesmo que o Senhor tenha que mandar um anjo lá para arrancar daquele lugar. Senhor, arranca pelo teu poder, mas que haja salvação nessa vida, Senhor. Senhor, eu quero orar pelas famílias que estão aqui, pelas pessoas, Senhor. Alguns deles têm sido oprimidos por pessoas más, e eu quero te pedir em nome de Jesus, livra o teu povo dos homens maus. Nem todos creem no Senhor e nem todos te servem, mas coloca os teus anjos, Senhor, de tal maneira que mesmo que eles intentem alguma coisa contra os servos do Senhor, os ungidos do Senhor, eles não consigam, que a glória de Deus há de se manifestar. Revela, Senhor, o teu poder entre nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Adore ao Senhor enquanto nós nos preparamos para esse batismo.
se erguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar. Expandimos o seu reino na terra. O Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama o seu poder, entre irmãos que seguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar. Para quê? Para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és Deus. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra e majestade. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Os irmãos podem se sentar. Por gentileza, os irmãos da célula 18. Deus abençoe pela Vitória, por ter cuidado e levado essa menina aos pés do Senhor Jesus. E hoje ela testemunha dessa fé e da transformação que o Senhor fez na vida dela. E vocês fazem parte disso. Irmã Andréia, diante desta igreja, você testemunha que Jesus Cristo é o seu único, eterno e suficiente Salvador? Sou. Ou Ele é? Ele é meu único, eterno Salvador. Amém. Diante da sua pública profissão de fé, autorizado por esta igreja, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Carolina, diante da sua igreja, você declara e testemunha que Jesus Cristo é o seu único, eterno e suficiente Salvador? Sim, De todo o coração? de todo o coração. Amém. Como ministro do Evangelho, em obediência ao meu Mestre e Senhor Jesus Cristo, diante deste testemunho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos da célula da irmã Maria não estão? Aí a mãozinha de pé. Amém. Irmã Maria, a irmã declara que o Senhor Jesus Cristo é o seu único, eterno e suficiente Salvador. Sim. Diante da sua pública profissão de fé, autorizado por esta igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu a batizo. Casal, né? Juntos, vem aqui, por favor. Vem. Quando é a família, é melhor, né? Então vamos fazer declaração juntos. Vocês declaram, confirmam, reafirmam que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador e sustentador da família e da vida individual de cada um? Sim. Tem dúvida? Não. Então, diante da pública profissão de fé, eu os batizo agora para testemunho da igreja do Senhor e para o ingresso dos irmãos na igreja, o corpo vivo de Cristo. Cadê a célula 97? A célula 97, olha lá, o povo de Deus. Diante da sua pública profissão de fé, autorizado por essa igreja, e em obediência ao meu Mestre Senhor Jesus Cristo, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Profissão de fé, autorizado por esta igreja, e em obediência ao meu Mestre Senhor Jesus Cristo, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hogan, ele deseja agradecer a célula e também a família e aos amigos que estão aqui. Por favor, fiquem de pé. Onde estão? Olha lá, olha o seu povo aí. O irmão Hogan. O irmão declara que o Senhor Jesus Cristo é o seu único, eterno e suficiente Salvador. Sim. Diante da sua pública profissão de fé, meu irmão, autorizado por esta igreja, em obediência ao meu Mestre Senhor Jesus Cristo, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Marco Aurélio, com quem trabalhamos todo esse tempo, não é? Sim. Meu irmão, o irmão declara que Jesus Cristo é o seu único, eterno e suficiente Salvador. Sim. Diante da sua pública profissão de fé, autorizado por esta igreja e obedecendo ao Senhor Jesus, Marco Aurélio, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê a cela do Serjão, da Marli, onde está? Ao seu povo. Ex-aluno do Ceifar também. Liberto, salvo e agora testemunhando do Senhor Jesus através das águas batismais. Então, meu irmão, diante da sua igreja aqui que está, da família e dos anjos, não declara que Jesus é o seu único, eterno e suficiente Salvador. Sim, eu declaro de todo o meu coração. Aleluia. Meu irmão Tiago, diante da sua pública profissão de fé, em obediência ao meu Mestre e Senhor Jesus Cristo, como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou causar um problema para os fotógrafos, antes ao contrário. A Jacira, desde o começo do ano, ela tinha desejo de se batizar, entendeu que deveria se batizar, mas ela tinha trauma de água, tinha problemas já por causa do que aconteceu no passado, mas o amor dela por Jesus foi maior do que o medo da água. Jacira, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Creio. Então, mediante o seu testemunho público de fé, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar. Testemunho poderoso é o testemunho do batismo, porque ali tem pessoas que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo e num símbolo de deitar na água, morre para a vida antiga, a vida do pecado, para ressuscitar com Cristo numa vida nova, abundante e poderosa, com o poder do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé e cantar um testemunho. Vamos cantar nas montanhas, nos vales, em todos os lugares, um louvor ao Senhor. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção. Que a justiça se espalhe, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas encheremos
presença do Senhor. Como as águas fluem mar. E agora nós, Nas montanhas e nos mares, ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 louvado seja o Senhor. aleluia, 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 aleluia. aleluia, aleluia, aleluia. E nas montanhas, Nas montanhas e nos mares, ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Nas montanhas e nos mares, ergueremos nossa voz, encheremos toda a terra, todo o se desejamos alguma coisa, Senhor, ergue a nossa voz, a nossa vida em testemunho vivo do amor do Senhor nessa terra. Leva esse povo para os seus lares e que o Senhor seja presente mais uma vez, que sejamos sensíveis à tua presença essa semana, em nome de Jesus. Amém, amém.